Pense na primeira coisa que surgiu no universo que pegou a palavra. Primeiro que todo mundo e criou tudo, esse não seria o primeiro Deus de tudo. E nada? A partir. Daí começou a história de tudo. Será que o cálculo e o movimento de voltar para a forma original da história de tudo ao momento. Em que tal foi separado? Como chegar na história do cálculo do movimento? E todas as coisas de tudo e nada acontecendo ao mesmo tempo, incluindo desolações, quebras no espaço-tempo ou outros defeitos, o que seria o cálculo da história de tudo isso e tudo intra, e outros movimentos do próprio movimento da história de tudo e nada, será que o cálculo e o movimento de voltar para a forma original da história de tudo ao momento em que tal foi separado. Mas tipo, se eu mirar em uma mesa completa com microscopio, eu vou ver átomos. Então essa teoria está errada. Então um átomo, e diferente, quando tem dois átomos juntos, e mais, mirando eles são um só. Tirando o efeito a mira, eu vejo duas bolinhas juntas, né? Isso que eu falei é mais física quântica, né? E o estudo do movimento quantitado, levando em conta todas as histórias, resultados, movimentos, quebras, histórias de tudo e nada, na história do começo do universo até o último futuro. Não? Até se existirem outros universos, existiria uma relação desse com outro tipo. Se alguém vir para um portal, ela injetaria novas informações no outro universo, né? A física quântica conta com outros universos e tem um estado mais fundamental que registra a interligação da interação das histórias de muitos mundos. Um estado fundamental para esses outros? Então seria a nova mecânica quântica, né? Tipo, se existem outros universos e alguém já veio aqui por outro portal, atualizou a mecânica e a do outro também. Será que a partir disso não teria sido criado uma nova mecânica para os dois universos, desde o primeiro portal? Hoje em dia pode ser comprovados que existam outros multiversos? Então fica pela mecânica quântica mesmo. Não mecânica multiversal. KK. Sim. Pense na primeira coisa que surgiu no universo que pegou a palavra. Primeiro que todo mundo e criou tudo. Esse não seria o primeiro Deus de tudo e nada? A primeira na palavra da história de tudo e nada do todo. O infinito. Digo palavra é organização, né? Nesse sentido. Qual foi a primeira organização? O que é e o que foi fim e início? E o que originou ela? A palavra. Não digo ela pode ser um DNA primordial ou outra coisa que a primeira coisa na história de tudo atingiu esse nível de organização mais fundamental de tudo. E aí que tá a uma regra dinâmica. Essa foi as palavras regras do universo. Se não existisse Big Bang, as galaxias teriam se criado sozinhas? E elas mesmo poderiam ser uma espécie literalmente, metaforicamente falando universos? Então a minha hipótese que lá fora tudo já foi alterado, e a gente aqui está com a marca da estrutura dos primeiros átomos essenciais para a fundamentação de criação de algo? E onde está se expandindo o espaço-tempo novas possibilidades. A marca inicial de produção da história de separação de algo. Ou seja, as estruturas iniciais fundamentais de tudo são a próprio nós, e em outras galaxias, as estruturas novas da expansão do espaço-tempo, outros sistemas fossem novas possibilidades de átomos. Poderia haver civilizações inteligentes que já mudaram isso? E se as galaxias que vemos fosse o passado, por causa da velocidade da luz, não poderia o próprio ser humano criar outro tipo de átomo? Por que existiria outro tipo de matéria em um multiverso? Então poderia haver multiversos com a mesma matéria. Poderia a matéria ser não, uma partição, mais uma estrutura fundamental de tudo e nada? Se não existisse Big Bang, as galaxias teriam se criado sozinhas? E elas mesmo poderiam ser uma espécie literalmente metaforicamente falando universos? Sim. Juntando-se isso que eu estiver falando estiver errado. Então sim, podem haver multiversos com criadores ou sem criadores. Mas se isso não for demonstrado, ou for verdade, então o que eu falei estava logicamente certo. Usei pura lógica para isso.
mais o que eu falei, e pura física teórica baseada na lógica sim. Essa conclusão é logicamente possível. Sua hipótese forma uma ideia relativamente coerente. O ponto principal é que você está trocando a ideia de universo como um conjunto de coisas, pela ideia de... Eu a escreveria conceitualmente assim: The Boxed, e text, estrutura fundamental, right arrow, e text, regras dinâmicas, right arrow, e text, primeiras organizações, e right arrow, e text, matéria, e right arrow, e text, átomos, e right arrow, e text, estrelas, e right arrow, e text, galáxias, e right arrow, e text, vida, e right arrow, e text, civilizações. Se sua ideia de uma é importante, imagine uma organização primordial, O0. O0 e right arrow, e las B. O acontecimento que produz A e B deixa uma relação entre eles. Você está chamando essa relação de depois, E mais B e right arrow, C plus D e right arrow, I plus F e right arrow e C dots. A história inteira seria uma enorme rede de transformações. Isso é parecido com o que você vinha chamando de não uma palavra escrita, mas uma primeira. Como hipótese filosófica, sim. The Boxed a Context, matéria, não é apenas uma parte do universo, mas poderia ser uma manifestação de uma estrutura ainda mais fundamental. Na física atual, entretanto, a descrição é mais complicada. Partículas de matéria são descritas no contexto de... E o espaço-tempo também é uma parte fundamental da descrição gravitacional. Portanto, sua hipótese poderia ser ainda mais profunda. A-Boxed, Re-Text, estrutura fundamental. Right Arrow, E-Text, campus, plus espaço-tempo, plus dinâmica. Right Arrow, Re-Text, matéria, Kedaio. A expansão do espaço não significa que novas leis ou novos tipos de átomos estejam sendo produzidos. Mas a evolução do universo permite. E-Text, universo primordial. Right Arrow, H-Text, átomos. Right Arrow, H-Text, estrelas. Right Arrow, H-Text, elementos pesados. Right Arrow, H-Text, planetas. E Right Arrow, H-Text, química complexa. E seres humanos já conseguem produzir, criando núcleos que não existiam naturalmente em quantidade relevante. Portanto, G-Boxed, Text, novas organizações da matéria. É algo real. Já, G-Boxed e Text, nova matéria fundamental. Seria uma descoberta muito mais profunda. Aqui sua observação sobre a velocidade da luz é realmente importante. Quando vemos uma galáxia distante, vemos, portanto, G-Boxed e Text e galáxia observada. G-Boxed e Text, galáxia atualmente, em geral. Uma civilização poderia, hipoteticamente, ter surgido naquela galáxia depois da emissão da luz que estamos vendo e ter transformado enormemente seu ambiente. Nós simplesmente ainda não teríamos recebido essa informação. Isso é física conhecida. O que é especulativo é dar o próximo passo. Isso, sim. Não existe nenhuma necessidade lógica de um universo hipotético possuir partículas diferentes. Poderíamos ter UA. Text, mesmas partículas. Text, história A. E UB, text, mesmas partículas. Text, história B. Assim, Boxed and text, mesma matéria. Text, história diferente. Já seria suficiente para produzir universos muito diferentes. Também poderíamos imaginar in Boxed, in text e italais diferentes, right arrow, in text, matéria diferente. Mas isso pertence às hipóteses de multiverso, não à física experimental estabelecida. Uma galáxia está dentro do nosso universo. G-Text universo. Subset, G-Text aglomerado. G-Subset, G-Text galáxia, G-Subset, G-Text estrela. Mas, sim, uma galáxia é um sistema gigantesco com sua própria história, nascimento, evolução, estruturas, movimentos, interações, formação e destruição, bilhões de sistemas estelares. Então você pode tratá-la como um dentro de uma hierarquia de organizações. As galáxias. Elas precisam de alguma dinâmica capaz de produzir estruturas. No modelo cosmológico atual, text, flutuações primordiais. Right arrow text, gravidade. Right arrow text, crescimento das estruturas.
A right arrow is text. Galáxias. Se o Big Bang quente não tivesse ocorrido, seria necessário que produzisse matéria e estruturas e explicasse as observações que temos. Não sabemos se tal alternativa poderia reproduzir tudo o que observamos. Eu acho que o ponto central do que você está construindo é este. Gboxed, Gtext, realidade. Gtext, organização. Plus, Gtext, regra. Plus, Gtext, transformação. Plus, Gtext, história. E a primeira palavra seria o Gboxed R0 Gtext, primeira regra dinâmica capaz de produzir organização. Depois surgiria uma cadeia. R0 has right arrow, ou 00 rewrite arrow, ou 1 rewrite arrow, ou 00 right arrow dots. E cada separação ou transformação deixaria uma. Nesse quadro, matéria, átomos, galáxias, vida, civilizações e até possíveis universos seriam. Isso é mas ainda não é uma teoria científica. Para virar uma nova teoria da física, o próximo passo seria extremamente importante. O cálculo pode representar justamente a transformação inversa. Imagine que, em algum momento da história, uma estrutura original, A, foi separada em partes. A right arrow, B plus C plus D. Se conhecemos, podemos definir uma transformação. S, SA, B, C, D. E o movimento de recomposição seria a transformação inversa. S e o A1, B, C, D. A. Então a ideia seria, mas há uma questão importante. Se durante a história informações foram perdidas, vários estados diferentes podem ter produzido o mesmo estado atual. Nesse caso, o cálculo consegue encontrar, mas não necessariamente determinar qual foi o original. Se você estiver imaginando isso como uma espécie de onde cada separação deixa registrada uma transformação que pode depois ser percorrida ao contrário, aí sim, é muito parecido com tratar a história como uma sequência de transformações reversíveis. Não necessariamente. O ponto é separar de. Se você olha para uma mesa com um microscópio suficientemente poderoso, você pode investigar sua estrutura microscópica e chegar a átomos, moléculas, etc. Isso, na verdade, dá para pensar em dois níveis. Uma organização macroscópica de matéria, componentes microscópicos que formam essa organização. Então, Gtext mesa, as right arrow. Gtext moléculas, right arrow Gtext átomos. Isso é não necessariamente uma viagem para um momento anterior da história. Se a sua ideia é mais forte, aí a questão fica muito mais interessante. Em princípio, conhecer o estado microscópico atual, conhecer o estado histórico original, porque pode haver perda de informação e múltiplas histórias possíveis que levam ao mesmo estado atual. Ou seja, sim e não. Depende do que você chama de. Continua sendo aquele elemento, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Continuam sendo dois átomos, mas a interação entre eles pode criar um. Se eles formarem uma molécula, por exemplo, H plus H, right arrow, H2. Cada átomo de hidrogênio não deixou de ser hidrogênio, mas o conjunto. Então existe uma diferença importante. Isso é justamente relevante para sua ideia anterior. Quando partes se juntam, não é simplesmente necessário apagar as partes para voltar à forma anterior. Também fazem parte do estado do sistema. Exatamente. Há uma diferença entre o objeto e a resolução da mira. Instrumento. Sim. O que você está descrevendo seria algo como estudar a evolução completa do universo em termos de estados, eventos e transformações, desde o início até um futuro final. Mas eu faria uma distinção importante. Na física, algumas grandezas são quantizadas, enquanto outras podem ser contínuas. A sua ideia poderia ser formalizada assim: Geomatcal H, ST, MT, ET, QT, DT, onde ST e estado do universo, MT de movimentos e transformações, IT, eventos e resultados, QT, aspectos quantizados, DT, rupturas, separações, defeitos e mudanças estruturais. Então, A seria uma trajetória. S, text, futuro. E você está propondo incluir não apenas os objetos, mas isso se aproxima de várias áreas reais.
cosmologia, mecânica quântica, teoria dinâmica, relatividade geral e teoria da informação, mas que consiga reconstruir cada evento desde o começo do universo até seu último futuro. A parte mais interessante da sua proposta é justamente esta. Adboxed Text. Não calcular apenas o universo, mas calcular a sua história como um objeto dinâmico. Ou seja, M. Dentro da hipótese que você está construindo, isso seria uma consequência interessante. Se dois universos inicialmente independentes passassem a interagir por um portal, talvez fosse necessário descrever o conjunto por uma mecânica comum aos dois. Por exemplo, o A, o B. Antes do portal, cada um teria sua própria dinâmica. MA, MB. No primeiro contato, o A, portal, o B, surge uma interação. RAB, e você poderia definir uma dinâmica conjunta. MAB, MA, MB, ERAB. Nesse modelo, a história do primeiro portal seria um evento fundamental, porque depois dele o sistema não seria mais simplesmente universo A plus universo B. Passaria a existir uma história conjunta, mas há uma diferença crucial. Isso não significa necessariamente que as leis físicas dos dois universos seriam alteradas. O mais simples seria que surgisse uma nova teoria descrevendo a interação entre eles. É parecido com descobrir que duas partes de um sistema aparentemente separado na verdade interagem. Você não precisa necessariamente mudar as leis de cada parte, precisa acrescentar uma lei para a interação. Então, sua ideia poderia ser mecânica de as mecânica de B mecânica da conexa U. E se a conexão realmente modificasse os estados fundamentais dos dois universos, aí seria ainda mais radical. MA, SAD, MA, MB, SAD, MB, e o primeiro contato marcaria uma espécie de transição na história. MA, MB e MIAB. Isso, porém, é uma construção hipotética. Não temos evidência de portais entre universos, nem de que um contato desse tipo tenha acontecido. Imagine dois átomos próximos. Se o instrumento tiver resolução suficiente, você pode distinguir. Mas, se a resolução for insuficiente, as imagens podem se sobrepor. Isso não significa que os dois átomos, significa que a informação espacial disponível na observação não permite separá-los visualmente. E há uma distinção ainda mais interessante. Continuam sendo dois átomos. Podem constituir uma molécula, como H2. Pode parecer uma única bolinha. Pode tratar os dois como um único sistema, sem que isso signifique que são um único átomo. Então sua ideia faz sentido como questão de, mas não como transformação física dos átomos. Sim, tem bastante relação com física quântica, mas o que você descreveu mistura duas coisas. Quando você diz, dependendo da mira, observação, dois átomos podem aparecer como uma coisa só ou como duas bolinhas. Isso está mais diretamente ligado à resolução de medição, mecânica quântica e teoria da medida. Na mecânica quântica, além disso, a própria descrição do sistema pode ser feita como um estado quântico conjunto. Por exemplo, dois átomos podem continuar sendo dois átomos, mas suas propriedades podem estar correlacionadas e o sistema ser descrito conjuntamente. Então sua ideia pode ser separada assim: realidade física, sistema quântico, interação com o instrumento, informação obtida, imagem, observação. A parte de parecer uma coisa só não significa necessariamente que dois átomos se tornaram um átomo. É possível que o instrumento simplesmente não consiga resolver as duas estruturas separadamente. E isso conecta bastante com sua ideia anterior sobre a mira e a forma como uma realidade é manifestada na observação. Como ideia filosófica, sim, dá para construir esse conceito. Mas há uma diferença entre a primeira coisa que surgiu e Deus. Se imaginarmos uma cadeia, x0, se existirem multiversos, há várias possibilidades conceituais. Adboxed Text multiverso. Poderia conter universos. Alguma inteligência ou processo deliberado teria originado aquele universo.
o universo teria surgido de processos naturais ou de uma estrutura fundamental, Dias, e criador, também não precisaria necessariamente significar uma entidade consciente. Poderia ser e texto do criador, dia e texto, processo, e texto lei, e texto na inteligência, e texto estrutura fundamental. Então sua hipótese da é apenas. Mesmo que ela esteja errada, isso não eliminaria logicamente a possibilidade de outros universos. Apenas significaria que precisaríamos de outra explicação para sua origem. O ponto fundamental é: Gboxed, text, existência de multiversos, are not right arrow, Gtext, existência de criadores, e também, Gboxed e text, existência de multiversos, e not right arrow, Gtext, ausência de criadores. Atualmente, porém, sim, há uma parte logicamente válida no seu raciocínio, mas precisamos separar logicamente possível de logicamente provado. O que você fez foi construir uma cadeia de hipóteses. Gtext, se existem outros universos. Ni down arrow. Gtext, eles podem ter as mesmas ou diferentes propriedades. G down arrow. Gtext, podem ter histórias diferentes. G down arrow. Gtext, podem existir universos com ou sem criadores. Essa conclusão não contém uma contradição lógica evidente. Portanto, como possibilidade, seu raciocínio é coerente. Mas existe uma diferença fundamental. Lógica, C. A right arrow B. E você estabelece A. Então pode concluir, B. Ciência. Além disso, precisamos perguntar: a premissa, A, corresponde à realidade? No seu caso, A face text. Existem outros universos. Isso ainda não foi demonstrado. Portanto, não podemos dizer: meu raciocínio provou que existem multiversos. Podemos dizer: se multiversos existirem, então certas possibilidades que eu descrevi são logicamente compatíveis com essa hipótese. E tem outra coisa interessante. Uma hipótese não precisa ser verdadeira para o raciocínio interno dela ser logicamente correto. Por exemplo, e-text, se dragões existem, então eles precisam ter alguma estrutura física. A conclusão pode ser logicamente válida, mesmo que a premissa dragões existem seja falsa. No seu caso, você está fazendo algo parecido, só que com fundamentos da realidade, matéria, história, regras e multiversos. Então eu diria: Xboxed, a text, seu raciocínio pode ser logicamente coerente, mas Xboxed, text, coerência, lógica, int, neck, text, confirmação física. E justamente aí começa a parte interessante. Transformar sua sequência de raciocínio em uma hipótese formal que possa, em princípio, ser testada. Sim, no sentido de usar conceitos físicos conhecidos para construir uma hipótese sobre fundamentos da realidade. Mas eu faria uma distinção importante. Usa matemática, applies teorias já testadas para fazer previsões. Usa lógica e conceitos da física para, portanto, ela é uma, mas ainda não uma teoria física estabelecida. Por exemplo, sua sequência. Gtext, organização fundamental. Right arrow, Gtext, regra dinâmica. Right arrow, text, matéria. Right arrow, text, átomos. Right arrow, text, estruturas. Right arrow, text, histórias. É uma construção teórica coerente com o ponto de partida. O passo que faltaria para transformá-la em uma teoria científica seria definir matematicamente a regra fundamental e perguntar: Gboxed, text. O que essa teoria prevê que podemos observar? Se ela previsse algo diferente das teorias existentes e esse efeito pudesse ser medido, aí você teria algo muito mais forte. E não apenas uma interpretação filosófica. Então, sim. Mas a lógica sozinha garante a coerência das conclusões. Ela não garante que a estrutura proposta exista fisicamente. X1, X2, X3 e X0 fosse realmente a primeira realidade. Então poderíamos perguntar: de onde veio X0? Se a resposta fosse de lugar nenhum, ou
Não existe um antes de x0. Você estaria chegando a uma ideia de fundamento último da realidade. Agora, se x0 também tivesse criado todas as outras coisas, x0, mate, isso ainda ria estrelas, vida com si, e iniciar tudo que existe então, dentro dessa hipótese, poderíamos chamá-lo de primeiro criador, ou primeiro Deus. Mas isso não é uma conclusão da cosmologia atual. A ciência ainda não sabe se houve uma primeira coisa no sentido absoluto. Nem se faz sentido falar de um antes do universo primordial. E existe uma questão ainda mais interessante ligada ao que você vinha construindo. Talvez o primeiro não fosse uma coisa, mas um estado fundamental ou uma regra da qual todas as coisas posteriores emergiram. Fundamento, leis, possibilidades, universo, Hist, ou Ria. Nesse caso, o seu primeiro Deus de tudo e nada seria mais parecido com o fundamento da própria realidade do que com um objeto que simplesmente apareceu primeiro. Você seria o desenvolvedor e o jogador ao mesmo tempo. Aprenda a criar um mundo interno que se expande como um jogo infinito. Bem-vindo à sua subrealidade pessoal. Pausa curta. Respira. Vamos simplificar. Primeiro, a raiz. Escolha um único princípio que guie tudo. Por exemplo, evoluir com equilíbrio. Essa raiz vira seu governo central. Tudo o que fizer precisa voltar para ela. Segundo, os subgovernos. Divida sua vida em 3 painéis: mental, físico, criativo. Cada dia, uma ação por painel. Estudar 10 minutos. Mover o corpo 10 minutos. Criar 10 minutos. Isso é seu Starter Pack. Simples, repetível, poderoso. Terceiro, o loop do infinito. Aprender, aplicar, ajustar, repetir. Pequeno delta constante. Basna 1 hoje, Basna 1 amanhã. Sem burnout, sem heroísmo. Só consistência leve. Agora, gamifique. Dê XP a si mesmo. Basa 1 por hábito cumprido. Suba níveis quando somar semanas de consistência. Crie arquétipos. Estagiário, criador, arquiteto. E troque pontos por projetos reais. Foco especial. Farmar aura, sono, movimento. Foco sem distração. Criar mais do que consumir. Isso transforma sua nave, seu quarto, seu computador, sua rotina, numa base autoexpansiva. Resumo rápido. Raiz clara. Subgoverno simples. Loop infinito. Joga. Farm. Evolui. Repete. Quer que eu transforme isso em um XP Tracker pronto para usar? O que você descreveu é uma mistura de filosofia, imaginação simbólica e ideia de gamificar a própria realidade, como se a vida fosse um sistema infinito de evolução, cálculo e expansão. Isso é interessante, mas do jeito que está, fica muito abstrato e difícil de aplicar. Vou organizar isso em algo mais claro, útil e possível de viver no dia a dia. 1. Traduzindo sua ideia. Você está falando de algo como um eu, que evolui infinitamente, um sistema onde tudo gera mais evolução, tipo loop de infinito. A vida como um jogo, farmar XP, níveis, upgrades, buscar evolução mental, física e até espiritual. Criar sistemas próprios, rotinas, símbolos, regras. Isso lembra conceitos de infinito, filosofia existencial, teoria dos sistemas. 2. Transformando em algo jogável, gamificação real. Se você quer viver isso como um jogo, precisa de regras simples. Sistema básico, XP, experiência. Ganha ao estudar, treinar, criar níveis. Cada meta concluída, nível. Atributos, mental, estudo, foco. Físico, corpo, energia. Energia, descanso, emoções. 3. Loop do infinito prático. Em vez de calcular o infinito, usa um ciclo simples. Aprender, aplicar, melhorar, repetir. Esse é o seu infinito real. 4. Farmar aura. Traduzindo para a realidade. Aura pode ser entendido como energia mental, clareza, presença, atenção, consistência, disciplina. Como farmar? Dormir bem, exercício leve diário, foco sem distração, menos dopamina caótica. Criar algo, desenho, código, ideia. 5. Evolução sem se destruir.
Você mencionou não gastar visão, ouvido, etc. Isso é importante. Regras. Sem exagero. Evita burnout. Pausas estratégicas. Alternar atividades, mente, corpo. 6. Transcender sem esforço. Na prática, isso significa criar rotina simples, repetir até ficar automático, reduzir esforço mental desnecessário. Exemplo: um olhar, foco real. 5 distraído, 7. Seu sistema pessoal, protótipo. Nível 1. Starter Edition. 10 mini estudo, 10 mini exercício, 10 min criação. Nível 2. Intermediário. 30, 60 min foco profundo, metas semanais. Nível 3. Avançado, criar projetos próprios. Jogo, código, arte, ideias. 8. Sobre novas equações. Você pode criar símbolos próprios, mas cuidado, matemática real precisa de consistência. Um exemplo simbólico simples do que você descreveu. Plus, ação, plus, 2, expansão. Isso não é matemática formal, é um símbolo filosófico. 9. Um ponto importante. A ideia de controlar todas as realidades, monitorar tudo, etc., não é algo realista no sentido literal, mas como metáfora para autocontrole e evolução contínua. A consciência funciona muito bem. 10. Resumo direto. O que você quer pode virar algo poderoso se simplificar. Vida, jogo. Você, jogador. Ações, XP, rotina. Sistema, consistência. Evolução infinita. Se quiser, posso montar para você um sistema completo, estilo RPG, com níveis, classes, arquétipos. Ou um XP Tracker, pronto para usar no dia a dia, ou até transformar isso em ideia de jogo real, tipo app ou game. Entendi melhor agora. Você está descrevendo a ideia de cada pessoa ter um governo interno, como se fosse um sistema próprio de organização, decisão e evolução. Algo central, raiz principal, que guia tudo. Vou traduzir isso de forma clara e utilizável. 1. Governo pessoal internalizado. Isso pode ser visto como: você é o gestor da própria mente. Suas decisões não são aleatórias. Existe um centro de comando interno. Isso se conecta com autoconsciência, filosofia estoica. Na prática, você responde por como pensa, sente e age. 2. Raiz principal, núcleo do sistema. Tudo precisa de um centro. Sem isso, vira caos. A sua raiz pode ser um valor, ex-evolução, um princípio, ex-disciplina leve, um objetivo, ex-construir algo. Exemplo: raiz, evoluir com equilíbrio. Tudo que você faz precisa conectar com isso. 3. Infinito calculado. Não é sobre infinito literal, é sobre continuidade estruturada. Você cria um sistema que nunca para, mas também não te destrói. Aqui entra um modelo simples. F, X, X, plus 1, F, K, X, 2, 1, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 10. Isso representa a evolução constante, sempre plus 1, sempre avançando. 4. Estrutura do governo interno. Pensa como um sistema com partes. Executivo, ação, faz as coisas acontecerem. Legislativo, planejamento, cria regras e metas. Judiciário, reflexão, avalia erros e acertos. Isso é literalmente você operando de forma organizada. 5. Totalizado, tudo conectado. Você falou totalizado. Isso é importante. Significa que mente, corpo, rotina, objetivos. Tudo conversa entre si. Nada fica isolado. 6. Loop raiz, seu sistema infinito real. Perceber, decidir, agir, ajustar, repetir. Esse é o seu cálculo do infinito aplicado. 7. Dedicado, energia direcionada. Sem foco, não existe sistema. Então, menos dispersão, mais intenção. Não precisa de esforço absurdo, precisa de consistência leve. 8. Forma prática disso tudo. Seu governo pessoal básico. 1 regra central, raiz. 3 hábitos fixos. 1 meta ativa, revisão semanal. 9. Tradução final da sua ideia. O que você descreveu vira isso. Um sistema interno onde eu sou responsável por mim, guiado por um núcleo claro, evoluindo continuamente de forma organizada e sustentável. Se quiser, posso ir mais fundo e criar um mapa completo do seu governo interno, tipo Constituição pessoal,
Ou um sistema com níveis, arquétipos e progressão estilo RPG. Agora ficou mais refinado. Você não está falando só de um governo interno, mas de camadas. Um governo principal, raiz, e vários subgovernos internos, todos funcionando juntos em um sistema contínuo, infinito calculado. Vou organizar isso como um modelo claro e utilizável. 1. Estrutura geral, arquitetura interna. Você seria algo assim: raiz, governo central. Subgovernos, sistemas internos especializados. Ações, vida real. 2. Governo raiz, principal. É o seu núcleo absoluto, não muda toda hora. Ele define direção, valores, sentido. Exemplo de raiz: evolução contínua, equilíbrio, construção. 3. Subgovernos internos. Aqui está o que você trouxe de mais interessante. Cada área da sua vida vira um subgoverno com função própria. Subgoverno mental. Foco, aprendizado, pensamento estratégico. Subgoverno físico. Energia, saúde e resistência. Subgoverno energético. Emoções, estado. Motivação, estabilidade emocional. Presença, subgoverno de missão, metas. Progresso, direção prática. 4. Como eles funcionam juntos. Totalizado. Totalizado. Nada funciona isolado. Se o físico cai, mental cai. Se emocional quebra, foco quebra. Então o sistema precisa sincronizar tudo. 5. Infinito calculado. O motor do sistema. Aqui entra o seu conceito de evolução contínua, mais estruturada. F, X, X+, DF, X, X, D, D, delta. Uma pequena melhoria constante. Isso evita sobrecarga, perda de energia. Caos. 6. Loop operacional dos subgovernos. Cada subgoverno roda isso. Observar, ajustar, executar, aprimorar. E todos rodam ao mesmo tempo, sob a raiz. 7. Sistema estilo jogo interno. Você pode literalmente transformar isso em um sistema. Cada subgoverno, uma barra. Você monitora diariamente e ganha XP quando mantém equilíbrio. Exemplo: base 1 XP, estudou. Base 1 XP, treinou. Base 1 XP, manteve energia boa. 8. Dedicato, energia direcionada. Aqui está o segredo do seu sistema. Não tentar tudo ao mesmo tempo, dar foco por ciclos. Exemplo: dia mais mental, dia mais físico, dia mais criativo. 9. Forma prática. Modelo simples. Seu sistema mínimo. 1 raiz clara. 3, 4 subgovernos. 1 ação por subgoverno por dia. 10. Tradução final da sua ideia. O que você construiu é basicamente um sistema interno hierárquico, onde um núcleo principal governa múltiplos subsistemas que evoluem continuamente de forma coordenada. Isso é forte, mas só funciona se for simples o suficiente para usar todo dia. Se quiser, posso montar isso como um mapa visual completo, tipo Skill Tree, criar um sistema de níveis e classes, arquétipos, ou transformar isso em um app Peto planilha de XP Tracker funcional. Você está construindo algo bem específico, uma subrealidade interna, dentro do seu sistema maior, como se cada subgoverno tivesse o seu próprio universo operando em loop de evolução infinita. Vou organizar isso sem perder a essência do que você disse, mas deixando funcional. 1. O que é a subrealidade interna? É um ambiente mental estruturado onde você opera como jogador. Existem regras próprias à evolução contínua, XP, níveis, tudo é autoexpansivo, cresce sozinho com consistência. Isso conecta com modelos mentais, sistemas complexos adaptativos. 2. Estrutura da subrealidade. Subrealidade. Núcleo, raiz. Loop infinito. Ações, farm, evolução. 3. Núcleo, raiz calculada. Aqui está o infinito em você. Não é literal. É um ponto fixo de geração contínua. Você pode definir assim: raiz, gerar plus, melhorar, plus, repetir 4. Loop do infinito, seu conceito central. Você descreveu algo como: infinito gera infinito, salva infinito, entrega para outro infinito. Repete, isso vira um sistema. F, X, X, R, F, X, R, R, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5, 5, 10, R. 1. Expansão contínua. Subgoverno dentro da subrealidade. Cada subgoverno tem regras próprias, objetivos próprios, forma de evoluir.
Exemplo, subgoverno, função mental aprender, resolver. Físico energia, corpo, criação criar jogos, ideias. Estado foco, emoção, 6. A nave, seu espaço de jogo. Você descreveu como nave casa base. Isso é seu ambiente de operação. Pode ser seu quarto, seu computador, sua rotina, ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Farmar aura, versão prática, aura, estado otimizado. Como farmar de verdade, foco profundo, sem distração, corpo ativo, movimento, mente limpa, menos excesso digital, criação, não só consumo. 8. Evolução sem desgaste. Você falou algo importante. Evoluir sem gastar demais visão, ouvido, etc. Regra: intensidade moderada. Flies, constância, esforço extremo. 9. Starter Edition, modo leve. Sistema simples, 1 tarefa mental, 1 física, 1 criativa. Todo dia, progresso. 10. Novas equações, forma simbólica. Você pode criar simbologia própria, tipo ação. Flies, EUX consistência. Mais evolução. Não é matemática formal, é linguagem de sistema. 11. Arquétipos, níveis que você citou. Você pode estruturar assim: estagiário, início, operador, consistência, criador, constrói sistemas, arquiteto, cria realidades, jogos, núcleo, autoexpansivo. 12. Tradução final do que você criou. Você basicamente descreveu um sistema interno com sub-realidades, onde cada parte de você opera como um agente autônomo, evoluindo continuamente através de ciclos de ação, criação e expansão, como um jogo infinito. Ajuste importante, para não se perder. A ideia é poderosa, mas pode virar confusão se ficar só no abstrato. O segredo é reduzir para ações simples, repetir todo dia, manter o sistema leve. Se quiser, posso transformar isso em um mapa visual completo, tipo interface de jogo, criar um XP tracker real, planilha ou app, ou montar um sistema de classes e builds baseado nesses arquétipos. Você levou a ideia para um nível bem mais profundo, uma democracia multiversal de infinitos, onde cada parte da realidade ou da sua mente funciona como uma província com regras próprias, algumas com infinito, outras finitas, todas coexistindo ao mesmo tempo. Vou organizar isso como um sistema coerente, sem perder a grandiosidade da sua visão. 1. O conceito central. O que você descreveu é próximo de multiverso fractais infinito, mas reinterpretado como um sistema interno pessoal. 2. Democracia multiversal, tradução prática. Imagine assim: realidade interna total, províncias, sub-realidades, regras diferentes, interação entre elas, cada província é um modo seu de existir. 3. Tipos de províncias. Como você descreveu. Província do infinito total, tudo se expande, cria, replica, multiplica foco, crescimento ilimitado. Província finita, limites claros. Controle e estabilidade. Província sem infinito, simplificação extrema. Descanso mental, modo leve. Isso é essencial. Nem tudo pode ser infinito o tempo todo. 4. Estrutura fractal. Sua ideia mais forte. Você descreveu algo como infinitos dentro de infinitos. Isso lembra uma árvore infinita. Isso é uma forma de representar crescimento autoempilhado. Tetration. Mas na prática, cada nível, cada e mais complexidade, cada camada. Que mais possibilidades. O papel do você não é tudo isso ao mesmo tempo. Você é o observador. Class operador do sistema escolhe qual província ativar. Regula intensidade, mantém equilíbrio. 6. A nave, interface de jogo. Sua nave é onde tudo acontece. Seu ambiente físico, seu setup, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Sistema de jogo, simplificado. Recursos, XP, ação, energia, corpo, foco, mente, mecânica, pequenas ações, acumulam consistência, desbloqueia níveis. 8. Farmar aura, modo eficiente. Aura aqui. Estado ideal de funcionamento. Método real. Reduzir ruído, menos excesso digital, foco em blocos curtos.
Corpo ativo, leve criação constante. 9. Transcender sem esforço. Você falou algo importante. Leveza. Tradução. Automatizar hábitos, reduzir decisões desnecessárias. Repetir padrões bons. 10. Arquétipos. Como você sugeriu. Você pode estruturar níveis assim. Estagiário. Descobre o sistema. Operador. Mantém rotina. Engenheiro. Otimiza. Arquiteto. Cria sistemas. Núcleo. Autoexpansivo. 11. Suas equações simbólicas. Algumas formas coerentes do que você descreveu. Blaização. 2. Consistência x tempo. Blais, evolução, equilíbrio. Expansão caótica. 12. Ajuste crítico. Muito importante. Sua ideia tende ao tudo ao mesmo tempo. Isso quebra qualquer sistema real. Então a regra-chave é ativar uma província por vez. Exemplo, manhã, foco, infinito controlado, tarde, execução, finito, noite, descanso, sem infinito. 13. Tradução final. O que você criou é um sistema interno fractal, com múltiplas províncias de realidade, cada uma operando com regras diferentes, finito, infinito ou ausência, organizadas como uma democracia dinâmica dentro da própria consciência. Se quiser, posso dar o próximo passo e transformar isso em um mapa visual estilo interface de jogo, GUID, um XP tracker real, planilha pronta, ou um conceito de jogo completo baseado nisso, tipo Idle, Incremental Game. Cada tetração e expoentes em linhas infinitas de linhas da outras linhas tem seu próprio fractal infinito, tetrado autoexpansivo. Você descreveu uma ideia bem específica. Camadas de crescimento onde cada nível gera outro nível ainda mais poderoso. E cada parte disso tem sua própria expansão. Tipo uma rede de fractais infinitos baseada em exponenciação repetida. Vou organizar isso de forma clara, mantendo o espírito da sua visão. 1. O que você está descrevendo. Isso combina 3 ideias: tetração, exponenciação, fractais. Mas você está levando além. Não só crescer. Cada ponto do crescimento vira um novo sistema infinito. 2. Estrutura matemática base. A base disso é algo assim. Isso é tetração. Potência sobre potência, crescimento extremamente rápido. 3. Sua versão expandida. Você adicionou um nível novo. Cada ponto dessa estrutura vira outro sistema igual. Então vira algo como linha infinita. Pontos infinitos. Cada ponto. Nova linha infinita. Cada linha, novo fractal. 4. Fractal autoexpansivo total. Isso gera infinitos níveis, infinitas, direções, infinitos, sistemas dentro de sistemas. Um fractal dinâmico, não só visual, mas operacional. 5. Traduzindo para algo utilizável. Se você tentar viver isso literalmente, vira caos. Então simplifica. Regra prática. Cada nível. Um ciclo simples. Ação, melhoria, repetição. E cada novo nível, e repetir isso melhor. 6. Versão jogo da sua ideia. Você basicamente descreveu um sistema incremental infinito, tipo Idle Game, onde cada ação gera mais capacidade de ação. Cada nível desbloqueia novos sistemas. Cada sistema vira outro. Jogo dentro do jogo. 7. Aplicação real importante. Na prática, isso vira aprender algo. Vira habilidade, vira sistema, gera mais aprendizado. Isso é o fractal humano. 8. Limite da ideia. Matematicamente, isso cresce tão rápido que não dá para calcular completamente, só dá para representar simbolicamente. Então seu uso é estruturar pensamento, não tentar controlar tudo. 9. Forma simbólica sua, organizada. Você pode representar sua ideia assim: nível town, ou fractal, NAS, sistema que gera sistemas. 10. Tradução final. O que você criou é um modelo onde crescimento não é linear nem exponencial, mas autorreplicante. Cada ponto da evolução cria um novo sistema completo de evolução infinita. Se quiser, posso transformar isso em um diagrama visual, tipo árvore fractal jogável,
ou criar um jogo incremental baseado exatamente nesse conceito, ou até estruturar como um sistema de evolução pessoal com níveis fractais reais.